Fala pessoal, Francisco aqui mais uma vez e a gente hoje vai responder uma questão aqui do Enem de 2017, uma questão bem interessante que eu vou ler aqui para vocês. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por este componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Está aqui o desenho do circuito. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui nesse circuito e ver o que é que a gente já tem de informação e como é que resolve aqui esse probleminha. Vamos lá, a questão me disse que a máxima corrente que o fusível pode suportar é 500 mA. Mas vamos lá, olhando aqui para esse circuito, o que é que a gente pode pensar em relação à distribuição aí de corrente que vai sair aqui dessa fonte de tensão U, que a gente pretende saber o valor dessa tensão. Essa fonte ela vai fornecer uma corrente, que eu estou chamando aqui de IF. Ao chegar nesse primeiro nó, a corrente IF vai se dividir. Corrente 1 vai passar nesse primeiro resistor de 60 ohms, corrente 2 vai passar no resistor de 120 ohms e no fusível, corrente 3 vai circular lá pelo resistor de 60 ohms da parte superior do circuito. Mas o que é que eu sei? Eu sei que pela lei de Kirchhoff das correntes, a soma dessas correntes I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual à corrente da fonte. Lei de Kirchhoff das correntes, vamos seguindo aqui. A questão me disse que o fusível ele suporta até 500 mA e que ele está operando em sua situação máxima, ou seja, ele quer saber a máxima tensão U para que esse fusível não queime, ou seja, a corrente que vai passar por ele tem que ser no máximo 500 mA. Então, passando 500 mA aqui pelo fusível, o que é que a gente consegue observar? O fusível, esse retângulozinho aqui cortado, ele está em série com um resistor de 120 ohms. Se eles estão em série, a corrente que passa no fusível obrigatoriamente também vai passar lá no resistor de 120 ohms. Então, pela lei de Ohm, a tensão nesse resistor de 120 ohms pode ser obtida multiplicando a resistência pela corrente. Então, 120 vezes 0,5, né, 500 mA, a mesma coisa que 0,5 A, eu vou ter uma tensão de 60 volts entre os terminais desse resistor de 120 ohms. Já achei uma informação bastante importante aqui no meu problema. O que é que eu preciso fazer mais, pessoal? Imagine o seguinte, o que é o fusível? Na verdade, a gente pode pensar no fusível como se ele fosse um fio, só que ele é um fio que tem essa característica de romper quando a corrente ultrapassa o seu valor nominal. Então, se isso aqui é um fio, se esse fusível eu posso considerar como um fio, para efeito de cálculos elétricos, eu posso desprezá-lo, de maneira que esse resistor de 120 ohms vai ficar em paralelo com o resistor de 60 ohms. Essa é a principal jogada dessa questão. Então, nós vamos retirar o fusível do circuito, porque para todos os efeitos, eletricamente, ele funciona como se fosse um fio. Então, tendo esses dois resistores em paralelo e sabendo que a tensão no resistor de 120 ohms é 60 volts, eu também posso dizer que no resistor de 60 ohms, aqui da parte inferior do circuito, eu tenho 60 volts. Consequentemente, vai surgir uma corrente que eu chamei aqui de I de 60 ohms. Como é que eu encontro essa corrente? Lei de Ohm mais uma vez, só que agora eu vou isolar a corrente. Então, a corrente de 60 ohms é a tensão dividida pela resistência. A tensão é 60 volts, pois está em paralelo com o resistor de 120 ohms da parte em série com o fusível, e a resistência é o próprio 60 ohms. Então, a corrente que circula por esse resistor vai me dar um valor de 1 A. E aí veja o seguinte, esses dois resistores estão em série, essas duas correntes, a corrente do fusível 0,5 ampere e a corrente de 60 ohms, 1 ampere,
vão chegar nesse nó e se unir. Então essa corrente é a corrente que vai circular por esse resistor de 40 ohms aqui no lado direito do circuito, que de novo, pela lei de Kirchhoff das correntes, eu posso encontrar somando a corrente do resistor de 60 ohms mais a corrente do fusível. Fazendo esse cálculozinho, 1 mais 0,5, eu vou encontrar uma corrente de 1,5 ampere para o meu resistor de 40 ohms. Então já achei mais algumas informações aí relevantes para o meu problema. Então veja mais uma coisa aqui que eu vou ter, pessoal. Se eu analiso agora essa parte de cima do circuito, esses dois resistores, 60 ohms e 30 ohms, eles estão em paralelo. Chamando esse resistor aqui equivalente de R1, R1 seria o paralelo de 60 e 30, fazendo lá produto dividido pela soma, a gente vai ter uma resistência equivalente R1 igual a 20 ohms. Na parte inferior do circuito, aqui na esquerda, eu tenho aquela relação. Já substituí o fusível pelo fio, então o resistor de 120 ohms está em paralelo com o resistor de 60 ohms. De novo, R2 vai ser paralelo de 60 e 120, produto pela soma vai me dar uma resistência equivalente de 40 ohms. Substituindo esses dois resistores equivalentes aqui no circuito, olha o que é que a gente vai ter. Diminui bastante aqui o meu circuito, e aí lá na parte superior do circuito eu tenho 60 ohms em série com 20 ohms, só somar dá uma resistência equivalente de 80 ohms. Aqui na parte inferior eu tenho 40 ohms em série com outro resistor de 40 ohms, que também me dá uma resistência de 80 ohms. E qual a relação entre esses dois resistores equivalentes aqui de 80 ohms, pessoal? Qual é a conexão que eu tenho entre eles? Esses dois resistores equivalentes, eles estão ligados em paralelo, conectados aos dois terminais dessa fonte de tensão U, que eu preciso saber o valor dela. Então, se eu tenho dois resistores iguais em paralelo, alimentados por uma fonte de tensão, e sei que a corrente nessa parte aqui inferior do circuito vale 1,5 ampere, se as resistências são iguais, se a tensão é igual, a corrente lá na parte de cima do circuito também vai ter que ser 1,5 ampere. Se eu tenho 80 ohms e por esse 80 ohms passa 1,5 ampere quando ele é alimentado com a fonte de tensão U, nesse outro 80 ohms, alimentado pela mesma fonte de tensão U, eu tenho o mesmo valor de corrente, 1,5 ampere. Então a corrente da fonte desse circuito vai dar quanto? 1,5 dessa parte aqui que eu marquei de lilás e 1,5 dessa parte que está marcada de verde. Então a fonte desse circuito, ela fornece 3 amperes na situação limite de operação do nosso fusível. Então, para que o fusível não queime, a fonte vai me fornecer no máximo 3 amperes. Mas a questão não pediu corrente, a questão pediu tensão. O que é que eu vou fazer agora? A gente sabe lá pela teoria da resistência equivalente que a corrente da fonte é igual ao valor da tensão que alimenta o circuito dividido pela resistência equivalente total desse circuito. É a teoria fundamental lá do resistor equivalente. E qual é o equivalente total desse circuito? São dois resistores de 80 ohms conectados em paralelo. Então, a resistência equivalente do circuito, 80 em paralelo com 80, como a resistência é igual, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade de resistores. Então, 80 dividido por 2, eu vou ter uma resistência equivalente de 40 ohms. Então, substituindo agora aqui na equação geral da minha corrente da fonte, em função da resistência equivalente, a corrente da fonte eu já sei que é 3 amperes, a tensão eu não sei, é o que a questão me impede, e a resistência equivalente é 40 ohms. Fazendo aqui o cálculo, a minha tensão fica sendo igual a 3 vezes 40, realizando a operação, a máxima tensão que eu posso ter nesse circuito é 120 volts. Então, essa é a opção correta, alternativa D, aqui desse modelo de prova que eu estou analisando. Se você gostou dessa resolução, curta, compartilhe, mande aí para os seus amigos da sua turma
e se inscreva aqui no canal que ainda vai ter muita coisa nesse tema. Valeu, até a nossa próxima questão.